Olá, meus meninos do terceiro ano, tudo bem? Vamos ver um bocadinho de literatura. Na última aula nós vimos as vanguardas artísticas europeias. Agora a gente já começa a ver o modernismo. É a última escola literária que a gente vai estudar. Só que como o modernismo a gente vai ter que vê-lo em Portugal e depois no Brasil, a gente ainda tem um bocadinho de tempo para ver, né? É o que mais cai no Enem, é o que mais cai nos vestibulares de modo geral. Então a gente vai começar vendo o modernismo em Portugal e depois o primeiro modernismo brasileiro, segundo modernismo brasileiro, terceiro modernismo no Brasil. Nós estamos no caderno 4 e nós estamos na página 108. Ajeita aí, página 108. Vamos começar com o modernismo em Portugal? Modernismo em Portugal. Amores, tem só um cavalheiro que é assim, paixão da minha vida. Esse é realmente a grande paixão da minha vida, Fernando Pessoa. Ele é o maior representante da poesia modernista em Portugal e ele é o maior representante da poesia no mundo, para mim. Grande paixão pelo Fernando Pessoa. Evidentemente que tem outros que eu sou apaixonado, vocês sabem disso, mas o Fernando Pessoa é mais do que todos os outros. Como é que é essa história de modernismo em Portugal? Portugal não ficou muito para trás, não, sabe? A Europa já foi aprendendo aquelas vanguardas artísticas e Portugal não ficou muito para trás, mas justamente porque havia um pessoalzinho como o Fernando Antônio Nogueira Pessoa. Aquela moçada muito jovem, eles eram jovenzinhos. Eles disseram, nós precisamos demonstrar que Portugal não está para trás, que Portugal está tão ativo quanto a Europa. Nós queremos um pouco que buscar no passado grandioso, as glórias de Portugal, a glória que pode se tornar Portugal hoje, através da sua cultura, através da arte de Portugal neste século XX. E o Fernando Pessoa pega isso muito pessoalmente, como a dizer, nós podemos ser um quinto império, um dos maiores impérios pela cultura que o mundo já teve. Nós estamos falando de Grécia, nós estamos falando de Roma, nós estamos falando de cristandade, e de repente ele fala, eu quero ser um grande império intelectual e cultural. E nós vamos ter três nomes que são os mais representativos do modernismo em Portugal. O Mário de Sá Carneiro, o Almada Negreiros e o próprio Fernando Pessoa. Só que o Fernando Pessoa nós já sabemos, né? Ele se dividiu em várias outras vozes poéticas, que nós vamos chamar de heterônimos. Ele criou poetas a partir dele mesmo, da criatividade dele, da inteligência dele, da capacidade dele de perceber um homem do século XX com várias máscaras. A falar nisso, a palavra máscara, ela vem de persona, que significa pessoa também, né? Então, as várias possibilidades poéticas que pode haver a partir de um único poeta. E o Fernando Pessoa faz isso com grandeza. Ele consegue criar outros poetas a partir dele. E cada um desses poetas escreve de uma maneira única, completamente diferente um do outro, mas ele teve a capacidade de criar um físico, uma mentalidade, um estilo de vida, uma data de nascimento e morte, um mapa astral para cada um desses poetas criados de dentro dele, de dentro da inteligência dessa maravilha que é a capacidade intelectual e criativa de Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa nasceu em Lisboa, 1888, viveu a infância dele em Durban, na África, aprendeu inglês, aprendeu francês, escrevia e lia perfeitamente em inglês e francês, publicou alguns poemas ingleses em vida e apenas um único livro em língua portuguesa, que é o chamado Mensagem. Fernando Pessoa, ele mesmo. Tio Fábio, já está me confundindo um bocadinho. Não, vamos com calma. Então, o Fernando Pessoa, ele mesmo, ele tinha um método de escrita, ele tinha uma característica pessoal de literatura, de criação poética. Não só criação poética, escrevia muito em prosa, escrevia teatro, escrevia filosofia, escrevia economia, escrevia política. O homem era, assim, profícuo. O homem era de muita inteligência, como não admirá-lo profundamente, né? E o Fernando Pessoa, ele tinha umas características próprias que o seu tio gosta de designar como os 3M, que seria a metalinguagem,
a musicalidade e o misticismo. Todas as três palavras começam com M, por isso que o seu tio gosta de fazer vocês lembrarem da obra do Fernando Pessoa, ele mesmo, também chamada de poesia ortônima. Ortônimo é de mesmo nome. Então, o Fernando Pessoa tinha essas características: misticismo, metalinguagem e musicalidade. O misticismo, evidentemente, que vem dessa busca pela alma do povo português, numa comparação com a grandeza daquele homem português navegante, descobridor, e que agora já não é mais tão grandioso e tão respeitado no mundo, e que precisa voltar a ser respeitado no mundo pela sua cultura, por um pensamento sebastianista de Dom Sebastião, pelo pensamento do Quinto Império. Nós queremos nos transformar num país respeitado pela cultura e pela língua de Portugal, pela língua portuguesa. A metalinguagem vem quando ele traduz a poesia através de poemas, né? A poesia traduzida da própria poesia. E a musicalidade vem, evidentemente, do ritmo muito bem marcado. A rima, a métrica, a aliterações, a assonâncias, que vão dando a musicalidade do texto. Pegaram? 3M, Fernando Pessoa, poesia ortônima. E ele escreveu, então, alguns poemas que a gente vai chamar de O Cancioneiro do Fernando Pessoa, que é uma poesia lírica, um eu falando de suas emoções e de seus sentimentos. E um outro muito particular, que a gente pode chamar de uma epopeia modernista. É que em 1934, o governo de Portugal, o Ministério da Educação e Cultura de Portugal, abriu um concurso para quem escrevesse o melhor livro que contasse a história de Portugal. E o Pessoa reuniu 44 poemas curtos, curtinhos, pequeninos, contando a história de Portugal, muito próximo do que seriam os Lusíadas, as grandes navegações, os grandes homens de Portugal, as grandes famílias de Portugal, e falava muito de Dom Sebastião, evidentemente, que é um símbolo, né, dessa expectativa de que Portugal venha um dia a ser um grande país e a língua portuguesa venha um dia a ser tão importante quanto o grego, quanto o latim e atualmente, né, quanto o inglês. E o Fernando Pessoa escreve um livro de poemas chamado Mensagem, e ele entra no concurso. O concurso pagava bem e ele perdeu, ele ficou em segundo lugar, mas os intelectuais amigos dele foram até o ministro e disseram: olha, não é justo, o livro que ganhou é um livro bobo, romantizado. E o Fernando Pessoa conseguiu fazer uma poesia, e naquela concisão própria da poesia, ele narra a história de Portugal da alma do povo português. Está errado. E o ministro tanto admitiu o erro que acabou pagando o mesmo prêmio para o Fernando Pessoa. Só que nós tivemos um probleminha. Ele consegue escrever esse livro é publicado em vida, mas um ano depois, o Fernando Pessoa morre em 1935, não aproveitando do dinheiro que ele tinha recebido. Ele ia viajar, gastar, fazer compra? Não. Ele ia reunir a obra dele, que estava dispersa. Tinha um baú onde ele ia guardando aqueles vários poemas que não tinham sido publicados ainda, nem tinham sido organizados em heterônimos, os outros nomes, né? Os outros poetas que havia nele. Então ele queria usar esse dinheiro para isso. Não teve tempo. E o que fala esse livro Mensagem? Vamos dar uma olhadinha na página 108. Página 108 do caderno 4. Veja lá, poesia ortônima, que é o Fernando Pessoa ele mesmo. A gente vai chamar de poesia épica. Épica é uma epopeia modernista. São poemas curtos e fragmentados que vão falar de um nacionalismo melancólico, a oposição entre o passado grandioso e o presente decadente, que eu acabei de contar para vocês. O misticismo, né? A atualização do mito sebastianista. Sebastianista é por conta de Dom Sebastião, que acabou morrendo na guerra, e o povo não se conformando com aquilo, está até hoje esperando a volta de Dom Sebastião, que na verdade é a volta da grandeza de Portugal. E o livro é dividido em 3 partes: Brasão, Mar Português e o Encoberto. Evidentemente que Brasão fala das grandes famílias, né, da nobreza de Portugal. Evidentemente que Mar Português fala das grandes navegações, do expansionismo, Vasco da Gama, principalmente. E a terceira parte é o Encoberto, que é considerado o próprio Dom Sebastião, que reza a lenda, na Batalha de Alcácer Quibir, ele não havia morrido, mas ele foi encoberto por uma nuvem e estaria voltando para Portugal
para lhe restituir a glória, montado no seu cavalo branco e tal. Claro que isso virou misticismo, então é como se as pessoas esperassem até hoje que nós nos tornássemos novamente grandiosos. Vamos ver um exemplo? Maravilha de poema. Prece, aqui na página 109, que é do Mensagem. A gente vai verificar que são 3 quadras e a gente vai verificar que tem rima: vil, hostil, vontade, saudade, criou, ocultou, finda ainda, ânsia, distância, remoça, nossa. Tem rima. E a gente vai verificar que a métrica é decassílaba, são versos decassílabos. Senhor, a noite veia ao me viu. 10 sílabas poéticas. Então nós temos 3 quadras, olha que organizadinho. Nós temos uma rima rigorosa, olha que organizadinho. E nós temos versos decassílabos, olha que organizadinho. Essa organização provoca o quê? O ritmo. Nós vamos ver a musicalidade. Um dos itens mais importantes na poesia do Fernando Pessoa, ele mesmo. E nós vamos estar falando, gente, do caráter místico que existe. Ele vai ter aqui um cavaleiro com quem ele vai conversar. Deus, Senhor. A noite veio e a alma viu. Tanta foi a tormenta e a vontade, restam-nos hoje no silêncio hostil o mar universal e a saudade. Estão vendo que a gente está falando de um nacionalismo melancólico, né? A saudade do que fomos. Mas a chama que a vida em nós criou, se ainda há vida, ainda não é finda. O frio morto em cinzas a ocultou. A mão do vento pode erguê-la ainda. Dá o sopro, a aragem, ou desgraça ou ânsia, com que a chama do esforço se remoça. E outra vez conquistemos a distância do mar ou outra, mas que seja nossa. Então a gente tem a esperança de que a nação portuguesa saia da apatia e recupere a sua grandeza. É belíssimo o livro Mensagem todo, mas também serve para a gente, né? Quando a gente se sente pequeno, quando a gente se sente esgotado, cansado, deprimido, magoado, chateadinho na pandemia, e você pensa assim, não, outra vez conquistemos a distância do mar ou outra, mas que seja nossa. A gente quer distâncias, a gente quer ir longe, a gente quer conquistas. O poema diz isso, pensando em Portugal, mas pensando também na alma minha, tua, de todas as pessoas. A gente quer, de novo, a distância e que seja nossa. Vamos buscar? Um grande beijo. Até a próxima aula.